Meus pais convocaram uma reunião de família e disseram que nós demos o apartamento herdado para sua irmã. Ela precisava dele mais. Olhei para eles em choque e anunciei que a vovó deixou para mim. Vejo vocês no tribunal. Honestamente, não sei por onde começar com essa bagunça. Eu fiquei navegando no Reddit por anos, mas nunca pensei que postaria algo assim. Ainda estou processando o que aconteceu e preciso desabafar antes que perca a cabeça completamente. Para dar contexto, estive no exército nos últimos 8 anos. Alistei logo depois da faculdade e fui mobilizado várias vezes. Minha avó, que me criou depois que meus pais se divorciaram quando eu era jovem, faleceu há 2 anos enquanto eu estava estacionado no exterior. Ela era a pessoa mais importante da minha vida. Ela me acolheu quando meus pais estavam muito ocupados brigando e não se importavam com os filhos. Minha avó possuía um apartamento lindo no centro de Portland que ela comprou nos anos 70. Hoje vale cerca de $400.000, talvez mais com o mercado atual. Antes de morrer, ela deixou muito claro para todos que esse apartamento seria meu. Ela até deixou isso escrito em seu testamento, testemunhado por seu advogado e tudo mais. Ela disse que era porque eu era quem a visitava todo fim de semana antes de eu alistar, quem a ajudava nas compras de supermercado e consertava as coisas da casa. Minha irmã Madison mal ligava, quanto mais visitava. Quando minha avó morreu, eu estava no meio de uma missão que não podia deixar. Os arranjos do funeral, a gestão do espólio, tudo tinha que ser gerenciado de milhares de quilômetros de distância. Meus pais, David e Linda, entraram para ajudar com a papelada. Eles me garantiram que estavam apenas cuidando da logística até que eu pudesse voltar para os Estados Unidos e cuidar de tudo direito. Eu confiei neles completamente. Eram meus pais. Por que eu não confiaria? Voltei do serviço militar 3 meses atrás, animado para finalmente ver o apartamento que agora era meu. Eu tinha planos de reformá-lo, talvez alugá-lo enquanto terminava meu serviço militar, ou possivelmente me mudar para lá quando fosse liberado. Eu estava ansioso para ter essa conexão com minha avó, essa parte dela que eu poderia guardar. Foi quando meu mundo desmoronou. Fui ao prédio do apartamento e o porteiro ficou confuso quando me apresentei como um novo dono. Ele disse que havia sido informado de que a proprietária era uma mulher chamada Madison. Minha barriga afundou, mas pensei que havia alguma má comunicação. Talvez a papelada ainda não tivesse sido atualizada. Liguei imediatamente para meus pais. Meu pai atendeu com um tom estranho na voz, como se estivesse temendo a ligação. Quando perguntei sobre o apartamento, houve uma longa pausa. Então ele disse que precisávamos fazer uma reunião de família. A reunião foi ontem. Dirigi-me à casa dos meus pais, ainda acreditando que tudo era algum tipo de erro administrativo que poderíamos corrigir rapidamente. Madison também estava lá, o que parecia estranho, mas pensei que eles queriam esclarecer tudo juntos. Foi quando eles jogaram a bomba. Meus pais haviam transferido a escritura para Madison. Eles ficaram ali na sala de estar, meu pai mexendo na xícara de café, minha mãe encarando as mãos, e Madison parecendo desafiadora, e me disseram que haviam tomado uma decisão executiva sobre o apartamento. Eles alegaram ter poder de procuração para decisões familiares enquanto eu estava mobilizado, o que lhes dava o direito de redistribuir a herança no melhor interesse da família. Eu nunca ouvi de nada tão insano na minha vida. Meu pai começou a explicar que Madison estava passando por um momento difícil. Ela havia perdido o emprego, terminado com o namorado e estava lutando financeiramente. Eles sentiram que ela precisava da estabilidade mais do que eu. Como eu estava no exército com moradia e renda garantidas, eles decidiram que eu poderia lidar melhor com a decepção. Fiquei ali ouvindo essa sensação como se estivesse em algum tipo de pesadelo. Madison comentou que se desculpava por tudo ter acontecido dessa forma, mas ela já morava no apartamento e estava lá há 6 meses. Ela se mudará logo após a partilha dos bens, pensando ser temporário, mas então meus pais tornaram tudo permanente. O apartamento que minha avó me deixou especificamente para que eu construísse meu futuro agora era a casa da minha irmã. Eu pedi para ver a papelada. Meu pai, relutantemente, entregou uma pasta com documentos que mostravam a transferência da escritura. Tudo parecia oficial, com assinaturas e notariados, mas algo estava errado em tudo. As datas não faziam sentido, e alguns papéis pareciam ter sido preparados com antecedência. Quando questionei isso, meus pais ficaram na defensiva. Minha mãe começou a chorar, dizendo que só queriam o melhor para os 2 filhos. Meu pai me acusou de ser egoísta e de não me importar com o bem-estar da minha irmã. Madison disse que eu estava sendo irracional e que eu deveria ficar feliz por ela ter mantido o apartamento na família. Eu me afastei sem dizer mais nada. Tenho ficado em um hotel nos últimos 2 dias tentando descobrir o que fazer a seguir. Fiz algumas pesquisas preliminares e tenho certeza de que o que fizeram foi ilegal. Não se pode simplesmente transferir um bem que pertence a outra pessoa, mesmo com procuração. Mas o sistema legal é complicado e eu não sei como provar que essa transferência foi não autorizada. A traição é o que mais dói. São pessoas em quem confiei minha vida.
Eu estava defendendo nosso país no exterior enquanto eles conspiravam para roubar minha herança. Minha avó queria especificamente que eu tivesse aquele apartamento e eles simplesmente o tomaram. Liguei para minha irmã esta manhã para tentar conversar com ela. Expliquei que não se tratava apenas de dinheiro ou propriedade. Tratava-se de honrar os desejos da nossa avó. Madison até riu e disse que pessoas mortas não têm opiniões. Ela me pediu para seguir em frente e parar de ser dramática. Eu não sei o que fazer. Eu me sinto completamente traída e perdida. Alguém já lidou com algo assim? Existe alguma forma de reverter o que fizeram? Eu tenho que voltar à base em 2 semanas, mas não posso deixar isso sem solução. Qualquer conselho seria apreciado. Eu só quero o que minha avó queria para mim. Atualização 1. 2 semanas depois. Não acredito que voltei tão cedo, mas as coisas escalaram rapidamente. Primeiro, obrigado a todos que entraram em contato com conselhos e apoio. A resposta ao meu post original foi avassaladora e ler seus comentários me ajudou a perceber que não estava louca por ficar furiosa com essa situação. Eu tomei muitas das suas sugestões e consultei imediatamente um advogado. Encontrei uma advogada sucessória chamada Jennifer Walsh, que é especialista em disputas de herança. Ela ficou horrorizada quando expliquei o que aconteceu e confirmou o que muitos de vocês suspeitavam. O que meus pais fizeram foi absolutamente ilegal. Eis o que aprendi. Procuração não lhe dá o direito de transferir propriedade herdada para outra pessoa, especialmente quando há um testamento claro especificando o beneficiário. Mesmo que meus pais tivessem procuração legítima, o que é questionável, eles ultrapassaram sua autoridade por uma margem enorme. A transferência da escritura foi essencialmente fraudulenta. Jennifer analisou toda a papelada e imediatamente notou vários sinais de alerta. Os notariados estavam datados antes mesmo do inventário da minha avó ter sido concluído. Alguns documentos tinham assinaturas que não batiam com as assinaturas habituais dos meus pais. O mais grave é que não havia nenhum documento de procuração legítimo que lhes desse essa autoridade. Entramos com uma liminar de emergência para impedir quaisquer transferências ou vendas do imóvel. Também enviamos cartas de cessar e desistência aos meus pais e a Madison exigindo que não fizessem nenhuma alteração no apartamento nem se dessem bens. O confronto com minha família depois que eles receberam essas cartas foi brutal. Meus pais me ligaram gritando. Meu pai me acusou de usar advogados contra a família e disse que eu estava sendo vingativa. Minha mãe chorou no telefone, dizendo que nunca esperou que eu os traísse assim. Ambos insistiram que estavam apenas tentando ajudar Madison e que eu estava sendo egoísta. Mas aqui está o que realmente me atingiu. Durante essa ligação, meu pai deixou escapar que eles estavam planejando isso há meses. Ele disse que sabiam que eu ficaria chateada no início, mas pensaram que eu mudaria de ideia ao ver o quanto o apartamento significava para Madison. Isso não foi uma decisão impulsiva para ajudar minha irmã. Foi um plano calculado para roubar minha herança. A reação de Madison foi ainda pior. Ela apareceu no meu quarto de hotel sem avisar ontem, furiosa com os papéis legais. Ela me acusou de tentar deixá-la sem casa e disse que eu estava sendo cruel ao tirar a estabilidade dela. Quando sinalei que o apartamento nunca foi dela, ela disse que as leis de herança estão desatualizadas e que a família deveria redistribuir a riqueza com base na necessidade, não no que alguma velha escreveu em um testamento. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela estava falando sobre nossa avó, a mulher que cuidou de nós dois quando nossos pais estavam muito ocupados com o drama do divórcio, como se ela fosse uma estranha aleatória cujos desejos não importavam. A parte mais irritante foi quando Madison ofereceu fazer concessões. Ela sugeriu que eu poderia comprar o apartamento dela por $300 mil, o que ela alegou ser abaixo do valor de mercado. Então, basicamente, parecia que ela estava fazendo um favor para mim. Quando eu disse que isso era insano porque o apartamento já era legalmente meu, ela me acusou de ser irracional e de não querer cooperar com a família. Eu também descobri mais sobre a situação financeira de Madison, o que torna tudo ainda mais exasperante. Ela não perdeu o emprego. Ela pediu demissão porque não gostava do chefe. O rompimento com o namorado não foi um evento traumático. Eles estavam tendo problemas há meses porque ele estava cansado de apoiá-la financeiramente. Ela não é essa vítima em apuros que meus pais pintaram dela. Ela é uma mulher de 29 anos que nunca aprendeu a ser responsável porque nossos pais sempre a tiraram das dificuldades, e agora eles a tiraram com minha herança. O processo legal está avançando, mas vai levar tempo. Jennifer tem certeza de que venceremos, mas ela me alertou que disputas familiares como essa podem se tornar feias rapidamente. Ela estava certa. Meus pais agora contrataram seu próprio advogado e estão alegando que a transferência foi legítima e que estou tentando roubar um bem da minha irmã. Eles também iniciaram uma campanha para fazer outros familiares se voltarem contra mim. Meu tio me ligou ontem para me dizer que eu era insensível e que Madison o havia ligado chorando sobre como eu estava tentando arruinar a vida dela. Aparentemente, meus pais têm dito a todo mundo que sou ganancioso e que tenho muito dinheiro do exército, então não preciso do apartamento. A família estendida não sabe a história completa.
Eles não sabem que minha avó deixou especificamente o apartamento para mim ou que meus pais o transferiram sem autorização. Eles só sabem que há uma briga por propriedade e que sou eu quem tem advogados envolvidos. Tentei explicar a situação a alguns parentes, mas meus pais tiveram uma vantagem na hora de controlar a narrativa. É exaustivo ter que me defender de pessoas que deveriam me conhecer melhor do que isso. A parte mais difícil é sentir que perdi toda a minha família por causa disso. Meus pais não me falam mais, exceto através do advogado deles. Madison bloqueou meu número. Eu sou indesejável nas reuniões familiares. Tudo porque eu quero o que minha avó me deixou legalmente. Estou de volta à base, tentando me concentrar nos meus deveres enquanto essa batalha legal se desenrola. Meu comandante tem sido compreensivo com a situação e sou grato por isso. Mas é difícil me concentrar quando sei que minha família está ativamente trabalhando contra mim. Jennifer diz que devemos ter uma resolução nos próximos meses. As provas estão fortemente a nosso favor, e ela não acha que o advogado dos meus pais conseguirá montar muita defesa. Mas o dano emocional já foi feito. Eu não paro de pensar na minha avó e me pergunto o que ela pensaria sobre essa situação. Ela amava todos nós, mas deixou seus desejos claros. Ela queria que eu tivesse aquele apartamento, e confiava que sua família honraria esses desejos depois que ela se fosse. Estou lutando por isso não apenas pelo apartamento, mas pela memória e pelas intenções dela. Ela merece que seus últimos desejos sejam respeitados, e não anulados por membros da família que acham que sabem mais. Atualizarei novamente quando houver mais notícias da frente legal. Obrigado novamente por todo o apoio e conselhos. Isso significa mais do que você imagina. Atualização 2 ou 3 meses depois. A batalha legal foi intensa, mas finalmente estamos vendo algum progresso real. Eu preciso compartilhar o que tem acontecido porque, honestamente, acho que teria desistido sem o apoio desta comunidade. Jennifer, meu advogado entrou com uma ação abrangente há 3 semanas. Não estamos apenas buscando reverter a transferência fraudulenta da escritura. Estamos também processando por falsificação, fraude e quebra do dever fiduciário. As provas que reunimos são esmagadoras. Eis o que descobrimos durante o processo de descoberta. O notário que supostamente testemunhou não tem registro da transação. E quando rastreamos, ela confirmou que nunca autenticou nada para meus pais. Ainda mais grave, encontramos trocas de e-mails entre meus pais e Madison 6 meses antes da morte da minha avó. Eles já estavam planejando transferir o apartamento para Madison, discutindo como contornar o testamento. Um e-mail do meu pai dizia, na verdade, que ele estaria no exterior por mais um ano, então temos tempo de acertar tudo antes que ele volte. Essa não foi uma decisão espontânea para ajudar Madison. Foi um esquema premeditado para roubar minha herança. Os e-mails também revelaram algo que me deixou furioso. Eles estavam pressionando meus pais a dar o apartamento a ela desde que nossa avó ficou doente. Ela aparentemente acumulou dívidas significativas de cartão de crédito e estava enfrentando o despejo de seu apartamento anterior. Em vez de ajudá-la a se reerguer de forma responsável, meus pais decidiram resolver seus problemas roubando de mim. Quando confrontados com essas provas durante os depoimentos, a história dos meus pais desmoronou completamente. Meu pai continuou mudando sua explicação sobre por que transferiram o apartamento, primeiro alegando que era para a saúde mental de Madison, depois dizendo que achavam que eu não queria, e finalmente admitindo que achavam que eu ficaria bem de qualquer maneira por causa dos meus benefícios militares. Minha mãe desmoronou durante seu depoimento e admitiu que sabiam que o que estavam fazendo estava errado, mas se sentiam presas entre as necessidades de seus filhos. Ela até disse que achava que eu os perdoaria eventualmente porque eu era o mais compreensivo da família. O depoimento de Madison foi um desastre para o lado deles. Ela foi desafiadora e exigente durante todo o processo. Quando perguntada por que ela achava que merecia um apartamento que estava especificamente destinado a mim, ela disse que as leis de sucessão eram injustas e que ela havia investido mais energia emocional no apartamento por ter morado lá. Ela também cometeu o erro de admitir que já havia começado a fazer mudanças significativas no apartamento sem permissão. Ela havia reformado a cozinha, pintado as paredes e até removido alguns dos móveis originais da minha avó. Ela alegou que essas melhorias aumentaram o valor da propriedade e que eu deveria ser grato pelas atualizações dela. O juiz não se impressionou com nada disso. Durante a audiência preliminar na semana passada, o juiz Martinez não escondeu seu desgosto com a situação. Ele classificou a transferência da escritura como um caso de fraude familiar clássico e disse que raramente tinha visto evidências tão claras de má-fé. Ele concedeu nossa liminar, impedindo quaisquer outras mudanças no apartamento, e ordenou que Madison preservasse todas as posses restantes da minha avó. O advogado dos meus pais tentou argumentar que se tratava de uma disputa familiar que deveria ser resolvida em particular, e não na justiça. O juiz Martinez rejeitou isso imediatamente, apontando que a fraude não se torna legal apenas porque ocorre dentro de uma família. O momento mais satisfatório veio quando o advogado de Madison tentou argumentar que ela deveria permanecer no apartamento durante os procedimentos legais, pois a mudança causaria a ela um sofrimento indevido.
O juiz perguntou por que ela achava seu sofrimento mais importante do que o meu. E quando ela não soube responder, ele ordenou que ela desocupasse o apartamento em 30 dias. Ela tem que sair até sexta-feira. Mas a vitória legal é apenas uma parte dessa história. O desfecho familiar tem sido devastador e revelador. Vários parentes que inicialmente apoiaram meus pais entraram em contato para pedir desculpas depois de saberem a verdade completa. Minha prima Sarah, com quem eu sempre fui muito próxima, disse que ficou horrorizada ao descobrir sobre os documentos falsificados. Ela admitiu que meus pais haviam mentido para a família estendida, alegando que minha avó havia mudado de ideia sobre a herança antes de morrer. Meu tio Robert, que me chamou de insensível na minha última atualização, pediu desculpas e disse que nunca teria apoiado meus pais se soubesse que eles estavam mentindo. Ele até ofereceu-se para testemunhar em meu nome, se necessário. Mas nem todos se alinharam. Alguns membros da família estão tão investidos na versão dos fatos dos meus pais que se recusaram a aceitar a verdade mesmo quando apresentadas as provas. Minha tia Patrícia chegou a me acusar de fabricar os e-mails e os documentos do tribunal. Ela disse que eu estava destruindo a família por dinheiro e que eu deveria apenas deixar Madison ficar com o apartamento pelo bem da paz. Meus próprios pais intensificaram sua narrativa de vítima. Mesmo depois que sua fraude foi exposta em tribunal, eles estão dizendo às pessoas que estou usando meus laços militares para manipular o sistema legal. Meu pai me mandou uma mensagem na semana passada dizendo que eu escolhi advogados em vez de família e que ele ficou desapontado com o homem em que me tornei. A ironia é incrível. Eles cometem fraude, são pegos em flagrante, enfrentam consequências legais, e de alguma forma eu sou o vilão por me recusar a deixar que eles roubassem de mim. A reação de Madison foi a mais extrema. Depois que o juiz ordenou que ela desocupasse o apartamento, ela teve um colapso completo. Ela me gritou, dizendo que eu estava arruinando a vida dela e a deixando sem casa. Quando eu apontei que ela nunca teve direito legal ao apartamento em primeiro lugar, ela desligou na minha cara. Mas ela não terminou. 3 dias depois, recebi uma ligação da polícia. Madison havia feito uma denúncia alegando que eu estava assediando e fazendo ameaças. Era completamente falso. Toda a nossa comunicação foi feita por meio de advogados, mas eu ainda tive que lidar com uma investigação policial. Felizmente, os registros telefônicos e o cronograma legal provaram que suas acusações eram infundadas. Ela também tem tentado reunir apoio nas redes sociais postando sobre como a família dela está abandonando e como ela está sendo forçada a sair de casa pelo irmão cruel. A maioria das pessoas que conhecem a situação não acredita nisso, mas ela conseguiu obter simpatia de alguns amigos em comum que não têm todos os fatos. O aspecto financeiro também tem sido desafiador. As taxas legais são caras, embora Jennifer esteja confiante de que recuperaremos os custos quando ganharmos. Tive que pegar um empréstimo para cobrir as despesas, mas vale a pena recuperar minha herança e responsabilizar minha família por suas ações. Também descobri que Madison deve significativamente mais dinheiro do que meus pais deixaram transparecer. Ela está atrasada em vários cartões de crédito, tem empréstimos estudantis em atraso e, aparentemente, deve dinheiro a vários amigos. Conseguir o apartamento não foi apenas para ajudá-la. Foi para resolver uma crise financeira que ela criou ao longo de anos de gastos irresponsáveis. Meus pais basicamente roubaram minha herança para cobrir as más decisões da minha irmã. E fizeram isso enquanto eu servia meu país no exterior. O apartamento será meu novamente em breve. Jennifer espera a decisão final nas próximas semanas e todos os sinais apontam para uma vitória completa. Eu recuperarei o apartamento, juntamente com indenizações pelas mudanças não autorizadas que Madison fez em compensação pelos meus custos legais. Mas a verdadeira vitória é saber que os desejos da minha avó finalmente serão honrados. Aquele apartamento representa o amor dela e a intenção de prover meu futuro. Minha família tentou roubar isso de nós dois, mas falharam. Planejo me mudar para o apartamento quando terminar meu serviço militar atual no ano que vem. Quero restaurá-lo ao jeito que minha avó tinha e criar o lar que ela sonhava para mim. Será um recomeço longe dos familiares que provaram não poder ser confiáveis. A próxima atualização deve ser a final, espero, com notícias da vitória legal completa e de Madison finalmente fora do meu apartamento. Atualização 3, 6 meses depois, final. Acabou. Estou escrevendo isto do apartamento da minha avó, do meu apartamento, e queria dar a todos uma atualização final sobre como essa situação se resolveu. A decisão judicial veio há 3 semanas e foi uma vitória completa. O juiz Martinez não apenas reverteu a transferência fraudulenta da escritura. Ele me concedeu indenizações significativas e ordenou que meus pais pagassem todos os meus custos legais. A decisão foi tão favorável a mim que o advogado dos meus pais aconselhou que não recorressem. Madison foi obrigada a desocupar o apartamento 6 meses atrás, conforme ordenado. Ela não saiu quieta. No seu último dia, ela causou todo o dano que pôde, alegando que estava retomando suas melhorias. Ela arrancou os armários da cozinha que instalou, levou luminárias e até tentou tirar os pisos de madeira antes que os vizinhos chamassem a polícia.
O dano adicionou mais uns 15 mil ao que ela me deve, elevando o total da sentença para mais de 65 mil reais. Ela deve pagar isso em parcelas mensais, embora Jennifer me tenha avisado que talvez eu nunca veja tudo. Madison declarou falência e se mudou para outro país para morar com um amigo. Antes de ir embora, ela me enviou uma última mensagem. Eu espero que você esteja feliz. Você destruiu sua própria família por dinheiro. Eu não respondi. Ela ainda não entende que isso nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre honrar os desejos da minha avó e recusar-me a deixar minha família me roubar. Meus pais ficaram completamente distantes de mim. Eles pagaram os custos legais como ordenado, mas se recusaram a admitir que fizeram algo errado. Meu pai me enviou um cheque com uma nota dizendo: aqui está o dinheiro do seu sangue. Espero que vale a pena perder sua família. A hipocrisia é impressionante. Eles cometeram fraude, foram pegos, enfrentaram consequências legais, e de alguma forma sou eu quem destruiu a família. Mas nem todos na família me abandonaram. Vários parentes entraram em contato para pedir desculpas e expressar apoio. Minha prima Sarah me ajudou a me mudar para o apartamento e disse que se envergonhava de ter acreditado nas mentiras dos meus pais. Meu tio Robert me convidou para encontros familiares na casa dele, dizendo que quer manter um relacionamento apesar da situação com meus pais. A família estendida está essencialmente dividida agora. Cerca de metade me apoia e entende que meus pais cometeram fraude. A outra metade ou acredita na narrativa de vítima dos meus pais ou pensa que eu deveria ter deixado Madison ficar com o apartamento para a harmonia familiar. Fiz as pazes com os parentes que escolheram o lado da fraude e do roubo. Sua lealdade era condicional à minha disposição em ser vitimizado, e eu não tenho interesse em relacionamentos construídos sobre essa base. Mudar para o apartamento foi emocional de maneiras que eu não esperava. Ao passar pelas posses restantes da minha avó, encontrei cartas que ela me escreveu durante meus deplojamentos, que meus pais nunca encaminharam. Em uma delas, ela mencionou especificamente seu orgulho pelo meu serviço e como desejava que o apartamento fosse meu lar quando eu estivesse pronto para me estabelecer. Encontrar essas cartas me deixou ainda mais grato por ter lutado por este lugar. As intenções da minha avó eram cristalinas e minha família não tinha o direito de as anular. Passei os últimos meses restaurando o apartamento para o estado em que minha avó o deixou. As melhorias de Madison foram, em grande parte, mudanças cosméticas que esconderam o charme original. Eu trouxe de volta os móveis antigos, restaurei as cores originais da tinta a partir de fotos antigas e até encontrei alguns dos móveis da minha avó que Madison havia guardado. É um lugar que me dá um senso de lar de uma forma que nenhum outro lugar jamais conseguiu. Terminei meu alistamento militar no mês passado e decidi não me alistar novamente. O apartamento me dá uma base estável para começar o próximo capítulo da minha vida. Estou usando meu GI-Bill para voltar aos estudos e estou trabalhando em tempo parcial na experiência de gestão de propriedades, o que me ajudará a manter o investimento da minha avó. Os benefícios financeiros de ganhar o processo também foram significativos. O apartamento se valorizou ao longo do último ano e o potencial de aluguel neste bairro é forte. O presente da minha avó me deu opções para o meu futuro que eu nunca teria tido de outra forma. Também comecei a namorar alguém, Jennifer, na verdade, minha advogada. Nos conectamos por valores compartilhados sobre justiça e fazer o certo, mesmo quando é difícil. Ela me ajudou a processar não apenas os aspectos legais da situação, mas o trauma emocional de ser traído pela família. Ela me lembra constantemente que impor limites não é cruel, é necessário. Olhando para trás em toda essa experiência, sou grato por várias coisas. Primeiro, sou grato à comunidade do Reddit que me apoiou nessa luta. Os conselhos, o encorajamento e a perspectiva de estranhos me ajudaram a manter a força quando minha própria família tentava me manipular para aceitar sua fraude. Segundo, sou grato por ter tido os recursos e a determinação para lutar contra eles. Muitas pessoas em situações semelhantes podem não ter acesso a uma boa representação legal ou a força emocional para batalhar contra sua própria família no tribunal. Percebo como fui sortudo por poder buscar a justiça. Terceiro, sou grato pelos parentes e amigos que estiveram ao meu lado quando descobriram a verdade. Isso me mostrou que a família não se resume a laços de sangue. É sobre as pessoas que te respeitam o suficiente para te apoiar quando você está certo, mesmo quando é inconveniente. Por fim, sou grato pela lição que essa experiência me ensinou sobre estabelecer limites. Por anos, eu fui a criança fácil que não causava problemas enquanto Madison se safava de tudo. Meus pais esperavam que eu continuasse esse padrão mesmo quando cometeram fraude contra mim. Aprender a dizer não à exigência de justiça e aceitar que alguns relacionamentos não valem a pena serem preservados foi transformador. O próprio apartamento se tornou mais do que apenas um lugar para morar. É um símbolo do amor da minha avó e da minha própria recusa em ser vítima. Todos os dias que passo por esses cômodos, sou lembrado de que fazer a coisa certa nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Meus pais e Madison escolheram seu caminho quando decidiram cometer fraude.
Eles escolheram priorizar os desejos de Madison em detrimento da minha gratificação imediata, dos relacionamentos familiares de longo prazo e das mentiras em vez da honestidade. As consequências que estão enfrentando agora são o resultado natural dessas escolhas. Eu não os odeio mais. Eu passei da raiva para uma espécie de indiferença pacífica. Existem pessoas que provaram que não podem ser confiadas, então eu não confio nelas. Existem pessoas que provaram que não me respeitam, então eu não busco a aprovação delas. Existem pessoas que cometeram crimes contra mim, então eu não as incluo na minha vida. É tão simples. Para quem está lidando com situações familiares semelhantes, meu conselho é este: confie nos seus instintos quando algo parecer errado. Documente tudo. Procure ajuda profissional com advogados especializados em questões de herança. E não deixe que a culpa familiar te force a aceitar abuso ou fraude só porque a família deve se manter unida. Membros da família que realmente te amam não vão pedir que você sacrifique seus direitos pela conveniência deles. Pessoas que exigem sua aceitação dos seus erros não estão agindo por amor. Elas agem por egoísmo. Minha avó me deixou este apartamento porque acreditava no meu caráter e queria prover o meu futuro. Meus pais e minha irmã tentaram roubar esse presente, mas falharam. Estou vivendo a vida que minha avó sonhava para mim, na casa que ela queria que eu tivesse. Esse é o fim que ela desejava, e é o fim pelo qual eu lutei. A justiça foi feita, minha herança foi restaurada, e aprendi lições valiosas sobre limites familiares e sobre defender o que é certo. Eu não poderia pedir uma resolução melhor. Obrigado novamente a todos que me apoiaram nesta jornada. Seu incentivo fez toda a diferença.